Olá! O conteúdo que você vai assistir agora foi gravado durante o Agiotech Meeting, que em sua 10ª edição teve como tema Colaboração e Reinvenção em Tempos de Complexidade, Desafios Globais e o Cenário para Desenvolvimento da Agropecuária Brasileira. No agronegócio, uma indústria a céu aberto, não existem problemas simples. Desde o plantio, passando pelos tratos culturais até a colheita, o produtor está sujeito a um imponderável. O preço das commodities, o clima, a geopolítica e o câmbio são apenas alguns dos desafios que se somam à equação da produção. Participam deste painel Octaciano Neto, especialista em mercado de capitais no agronegócio, Alcides Torres, analista de mercado da Scott Consultoria, e Eduardo Bastos, diretor executivo no Instituto de Estudo do Agronegócio. Gostaria de me apresentar primeiramente. Meu nome é Maíra Teis, eu sou sócia da consultoria tributária da PwC Brasil e lidero na consultoria tributária a indústria de agribusiness. A PwC Brasil ela tem uma divisão por indústrias para fazer um atendimento de excelência aos nossos clientes, e a indústria de agribusiness é uma das indústrias que a gente entende que faz todo sentido no Brasil, portanto, ela é tratada internamente como uma indústria prioritária. Tá? O nosso objetivo aqui hoje é traçar um panorama desafiador, né, do que se avizinha para o setor no futuro. Como bem colocado na introdução desse painel, o setor agropecuário, essa indústria a céu aberto, completamente suscetível a questões climáticas, a questões de preços, geopolítica, câmbio, guerras, polarização em eleições, pandemias, né? Então, tem todo esse desafio e o desafio do campo, dessa produção complexa, biológica, que faz parte do processo da agropecuária. Então, antes da gente mergulhar um pouco no panorama desses cenários, aqui com os nossos especialistas, entrar no debate tanto de questões climáticas, de aspectos voltados às questões financeiras, desafios financeiros, geopolíticos, e também pegando um gancho do painel anterior, no aspecto de colaboração da cadeia, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Legal. Bom dia, obrigado pelo convite. Primeiro, fazer um registro rápido da importância desse movimento da PwC, né? Acho que quando a PwC tomou a decisão de investir, certamente analisou o negócio sob o aspecto dela, né? Do retorno para a empresa. Mas eu queria destacar a importância de ter a PwC no agronegócio brasileiro, assim, uma empresa global, trazendo governança, trazendo inteligência para o agro. Certamente, essa proximidade cada vez maior da PwC com agro, com agtech, vai subir a barra da nossa agricultura. Meu nome é Octaciano Neto, eu sou produtor rural no norte do Espírito Santo, município de Pedro Canário, divisa com Mucuri, na Bahia. E eu digo que, sempre que eu falo, ou seja, minha vida, eu nunca consegui passar no processo de RH, porque eu fiz um monte de coisa na agricultura completamente desconexa, né? Então, eu atuei no governo durante 20 anos, finalizei em 2018 como secretário de Agricultura do Estado do Espírito Santo e presidente do Conselho de Secretários de Agricultura do Brasil. Aí eu mudei para São Paulo, fiquei quase 3 anos numa consultoria e, por último, nos últimos 3 anos, eu estava numa empresa chamada Suno, a gente montando o Fiagros, ajudando lá na época, quando o deputado Arnaldo Jardim resolveu montar a legislação de Fiagro, atuando exatamente para tirar essa complexidade e aproximar o produtor rural, o empresário rural do mercado de capitais e vice-versa. Bom, olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo formado aqui na excelente Luiz de Queiroz, não é isso, Eduardo? Eu agradeço a PwC pelo convite, é uma honra estar aqui. Nós somos também um escritório de consultoria e nós somos dedicados ao mercado. A gente trabalha com o mercado pecuário, grãos, hoje é tudo integrado, não é? Então a gente é obrigado a... Antes da integração lavoura-pecuária, os mercados já estavam todos integrados, da parte técnica, não é? Então, a gente hoje tem que saber de tudo mesmo. Tem que saber de DDG, de bagaço de cana, de energia, de tortas, farelos, de reposição, de sebo, de energia. Então, a gente acaba então, fazendo um timinho legal. A Scott Consultoria fica no norte do estado de São Paulo, no Planalto Paulista.
onde a gente pode chamar de a Califórnia paulista, né? Virou tudo cana, mas era para ser produzir várias coisas. Conheço o Eduardo faz muito tempo, conheço o Tassiano também, são referências de mercado. E a Scott Consultoria tem mais de 30 anos, a gente fizemos os eventos comemorando esse fato. Não é fácil sobreviver como consultor, não é? E o nosso time é formado basicamente por profissionais das ciências agrárias. Agrônomos, engenheiros agrônomos, veterinários e zootecnistas. E é isso aí, desejo sucesso para nós, sucesso para todos vocês. E a palavra é sua, Edu. Obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Incrível estar aqui com o meu... Eu sou bicho do Scott, essa primeira referência aqui que eu tenho que fazer, né? E sou amigo do Scott há muito tempo, do Tassiano, um prazer estar aqui ladeado. E obrigado, né, de novo a você, em nome, né, de toda a Price, pelo convite. Eu estou como diretor do IAG, o Instituto de Estudos do Agronegócio da ABAG. Eu estou, na verdade, presido o Comitê de Sustentabilidade da ABAG há mais de 15 anos. Como diretor do IAG, eu fui indicado presidente da Câmara do Carbono do Ministério da Agricultura e eu também participo do Comitê Interministerial do Plano Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. Além disso, eu sou sócio investidor da Tarpon, que tem a 10B, que é o braço da Tarpon, que investe no agro já há bastante tempo, comemorando 10 anos de Tarpon, na verdade, essa semana. E sou também presidente do Conselho do C-Carbon, que é um novo centro de carbono baseado aqui em Piracicaba, ligado à Universidade de São Paulo, e que até o final do ano, será o maior centro de pesquisa de carbono em agricultura do mundo. Está aqui em Piracicaba, está aqui na nossa Exalc, a gente que exalquiano é um nojo, mas pertence à USP, mas fica sediado aqui. Eu tenho a alegria, junto com o professor Serri, que é o nosso diretor-geral, em presidir esse centro de excelência para promover carbono na agricultura brasileira e em outros países do mundo também. Obrigado. Obrigada pelas apresentações. Então, vamos começar falando sobre questões climáticas, ok? E aí, eu vou colocar uma pergunta, vamos inverter a ordem. Começa pelo Eduardo, Scott, depois o Tassiano. A gente viu que, né, o ano de 2024 ainda não acabou e a gente observa no Brasil e no mundo uma questão climática que traz um aspecto muito intenso, né? O Rio Grande do Sul, ali embaixo d'água com as enchentes, o Centro-Oeste, o Sudeste, o Pantanal, uma seca terrível, seca essa que tem causado muitos incêndios, né? A gente tem observado isso, e todos os efeitos dessas mudanças climáticas, por óbvio, impactam diretamente o agronegócio, não só o agro em termos de produtividade, do mercado propriamente dito, mas também tudo ao seu entorno, né? Cidades, pessoas e tudo mais. Então, aqui, na visão de vocês, o que está ao alcance do setor fazer diferente para mitigar impactos e construir um futuro sustentável? Explicando um pouco, quais compromissos, por exemplo, o Brasil pode assumir na COP de Belém, agora em 2025, em relação aos impactos ambientais? Qual o papel que toda a cadeia pode ter e se unir, por exemplo, na questão da agricultura regenerativa, que tem ganhado cada vez mais espaço? A pecuária, né, dando outro exemplo aqui, como ela pode reduzir as suas emissões? Essa questão polêmica que se tiver em torno da pecuária. Então, aqui, algumas provocações, mas eu gostaria que vocês ficassem à vontade para poder a gente debater sobre como a agricultura, como o agro, pode contribuir para a questão climática. Bom, eu vou tomar a liberdade aqui de começar, depois eu passo para vocês, tem muito mais para agregar. Eu cheguei domingo de Nova York, eu estava lá na Semana do Clima, e eu brinquei com a turma, né? Eu fui convidado para 4 diferentes painéis. Falei, gente, eu sou o chato aqui, porque é um evento para discutir clima, né? E invariavelmente culpar os diferentes setores da sociedade, né? Como parte do problema. E eu estava lá dizendo, olha, a agricultura é parte da solução. Então, assim, em termos de custo,
você tem basicamente 2 tipos de captura, né, de carbono hoje no mundo. O CCS, ou DAX, enfim, né, Carbon Capture Storage, você tira carbono e coloca no solo. O ar que a gente respira tem 400 partes por milhão de gás carbônico. A gente tinha 200 antes da Revolução Industrial. Então, isso é um número, não é algo para debater, né? A gente tinha 200, hoje tem 400, e isso levou a um aumento de 1,5 graus na temperatura. A única razão para isso acontecer é uma espécie dentro do planeta Terra chamada, né, Homo sapiens sapiens, que, por fazer isso, não tão sapiens, né? Mas somos nós. Então, assim, a ideia ali é, poxa, temos que acabar com a agricultura, acabar com a pecuária, gente, ninguém come. E eu era o chato lá para dizer assim, olha, a agricultura bem feita, ela é parte da solução. Se a gente deixar o pasto degradar, se a gente arar a terra, sim, a gente tem um impacto negativo, de causa um impacto negativo. Mas ao fazer plantio direto, eu capturo carbono e deixo o carbono ali mantido. Ao recuperar a pastagem, eu coloco o carbono. Coloco quanto? 1 hectare de grãos vai colocar 1 tonelada por hectare. Se eu recuperar a pastagem, eu coloco 4 toneladas por hectare por ano. Se eu fizer um plantio de eucalipto, por exemplo, posso chegar a 8. Se eu fizer cacau com açaí, posso chegar a 12. Caramba, multiplica isso pelos milhões de hectares que a gente tem. Então, o grande desafio aqui que a gente tem é promover cada vez mais práticas regenerativas. Agora virou modinha o termo agricultura regenerativa, a gente chamava de ABC até outros dias, a política nacional ainda chama ABC. Em grande medida é isso, né? Fazer e tomar um cuidado maior com boas práticas para capturar mais carbono. Por quê? Porque o carbono do CCS ele custa cerca de $800. O carbono de agricultura custa 25. Né? Então, de novo, também não precisa, sou engenheiro agrônomo, né? Eu não sou economista, mas não precisa ser economista para entender. Opa, né? Melhor gastar 25, né? Remunerando um produtor rural para colocar carbono no solo do que colocar uma máquina para retirar CO2 da atmosfera. Mas como fazer essa transação? Então, o desafio que a gente tem adiante, né, é mostrar que é possível implementar essas práticas regenerativas numa escala ainda maior, e o principal plano hoje que a gente tem como do Estado brasileiro é justamente o PNCPD, o Plano Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas. Então, colocar mais 40 milhões de hectares no sistema produtivo em 10 anos. A gente está falando em 40 milhões de hectares, um investimento próximo a 600 bilhões de dólares. O número é fácil, né? É só replicar o número que a gente tem hoje para rodar a agricultura, para dobrar o PIB brasileiro em 10 anos. Então, tem uma taxa de retorno interessante e hoje é o maior projeto tangível de recuperação de áreas degradadas. Dá para alimentar o mundo sem recuperar área degradada? Dá, é só derrubar a floresta. E a sociedade hoje não aceita mais. Ontem eu estava brincando, eu estava num simpósio aqui na Exalc, e falando, a gente aprendeu a derrubar, a gente fazia dimensionamento, né, do correntão, trator, qual é a potência do trator. E eu perguntei, gente, a gente ainda tem aula disso? Eu falei, não, a sociedade hoje, se tiver um professor falando isso, ele apanha dentro da sala de aula. Se está certo ou está errado, outra conversa. Mas a verdade é que o mundo mudou. Então, se a gente não pode mais ampliar, né, derrubar a área para fazer, a opção é aumentar a produtividade, várias culturas a gente já está no limite técnico. Bom, a solução, então, para aumentar a produção é converter áreas que já foram degradadas. Esse é o caminho, é para aí que a gente está indo, e, na minha opinião, é o caminho certo. João? Bom, vamos lá. Partindo da pergunta, né, o que está ao alcance do agro para mitigar os impactos, é só o agro que pode mitigar os impactos. Né? A gente precisa definir o que é agricultura regenerativa, porque isso a gente já tem feito desde o tempo dos romanos, né? Senão nós não estaríamos aqui. Não é? Quando a gente não tinha recursos modernos, o que você fazia com o solo? Você deixava descansando. Você tinha muita área, pouca gente. Eu explorava aquilo ali, tirava trigo, aveia, centeio, não tinha fertilizante, colhia usando a fertilidade natural e largava aquilo ali parado. Nós aprendemos isso com os nossos... Olhando aqui a plateia, todo mundo é descendente de imigrante aqui. Então, a gente usou esse sistema europeu quando a gente não tinha recursos. Hoje nós temos recursos, não é? Então, a gente pode produzir intensivamente. Então, vou falar aqui
da agricultura tropical, o Brasil é o campeão. Tá? Os investimentos feitos na década de 70 transformaram o Brasil numa potência competitiva na produção agrícola, mais competitiva do que os países desenvolvidos que trabalham em clima tropical. Todo mundo assistiu aí os incêndios, não é? Aproveitando o gancho do Eduardo. Eu não posso mais ensinar o agrônomo, o engenheiro agrônomo a desmatar. Bobagem. Agora tem que saber fazer um desmate racional. Nós tivemos um incêndio colossal porque nós não temos mais o cara que gosta do fogo. Fogo é ferramenta. A vida inteira nós trabalhamos com fogo, a vida inteira nós colocamos fogo e a vida inteira a gente não provocou incêndio. Então, queimada é diferente de incêndio. Então, cadê os nossos peritos em fogo? Eles foram proibidos de trabalhar por causa de uma sociedade que patrulha, não é? Missionários, não é? E a gente não tinha acero construído, porque é proibido fazer acero. Se você for numa beira de rodovia, acerar, roçar e pôr fogo, você vai levar uma multa legal. Vai ter que pedir para o juiz para sair de Piracicaba para ir até Torrinha. Você fica preso no seu município. Então, todas essas medidas extravagantes causam efeitos extravagantes. E nós colocamos fogo no Brasil porque a gente não sabe quem usa o fogo, como é feito o acero. Para combater fogo é só com fogo, gente. Não é com um bombeiro, não é com água, é com fogo. Tá? Cadê os nossos peritos? As escolas não ensinam mais a fazer isso porque é feio. Não é um problema de ser feio ou não feio. O problema é de ser competente ou incompetente. Então, hoje nós demos aí há poucos dias uma lição de incompetência no manejo dos resíduos. Né? E com relação à agricultura regenerativa, eu preciso de massa, eu preciso de cobertura morta, e isso é uma dificuldade tremenda no clima tropical. No clima temperado, tudo bem, nós estamos encontrando agricultor escocês que morreu há 3.000 anos, que está lá na turfa. A gente usa a turfa para destilar uísque, fica uma coisa excelente. Está lá um agricultor conservado na turfa. Tá? Existe alguém conservado em clima tropical, apodrece todo mundo rapidamente. Então, esse esforço dos últimos 10, 15 anos para fazer uma cobertura morta na cana, na produção de grãos, foi todo incêndio. Nós perdemos tudo em 4 dias. Entendeu? Entenderam o drama da... Quer dizer, em clima tropical, fazer a cobertura morta, fazer matéria orgânica, é muito mais difícil e muito mais caro. Tá? Agora, com relação ao que a gente pode fazer, já estou terminando, em clima tropical, a gente pode fazer integração lavoura-pecuária, plantio direto, acelerar a terminação do bovino, usar rações que emitam menos gases de efeito estufa, utilizar pastagens concomitantemente com confinamento e semi-confinamento. A gente tem um rosário de técnicas já desenvolvidas pela pesquisa, pelas universidades, pelos fazendeiros, não é? E o Brasil, com relação aos nossos concorrentes, tem essa característica dessa sala aqui, todos jovens. Eu acho que eu sou o cara mais velho aqui. Eu só fiquei aqui complexado agora. Tá? Todo mundo, quer dizer, quando você vai numa reunião nos Estados Unidos ou na Europa, é só veterano de guerra que está lá, só agricultores velhos, apesar dos fortes subsídios. Ninguém quer ficar no campo. Tá? Aqui é o contrário. Você tem uma multidão de jovens que gostam da atividade, que querem ficar no campo, que já entenderam que as grandes metrópoles são legais pacas para escutar rock, música clássica, cinema, teatro e bom restaurante, mas para viver é legal numa comunidade menor. Né? Então a gente tem isso, essa cultura sendo desenvolvida, e a gente tem jovens no campo. Então o nosso potencial humano, além do potencial de luminosidade, umidade, terras, etc., é muito grande. E com relação às nossas reservas, não que a gente tivesse um espírito altruísta para deixar 60% de área preservada. A gente não tinha grana para abrir, sabe? A gente não tinha como abrir. Né? Então, essas reservas que o Brasil tem, elas serão uma opção para gerações futuras decidirem o que fazer com as nossas reservas. Tá? E para terminar de verdade, nós fizemos um estudo. Legal, o Brasil tem 50 milhões de hectares de pastagens degradadas. Se a gente transformar isso em área produtiva, nós resolvemos o problema do mundo. 10. Quanto custa? Nós fizemos um estudo, esse estudo foi defendido na ONU, em Nova York. A gente precisava de 10 vezes o orçamento do Ministério da Agricultura. Então a gente só não melhora as pastagens degradadas no Brasil porque a gente não tem grana. Os países desenvolvidos topam fazer uma inversão monumental para melhorar os pastos? Não. Mas eles topam fazer uma inversão monumental para fazer o metrô de Gaza, para fazer míssil balístico, para fazer bomba atômica. Então é uma questão de opção.
E não pode jogar essa responsabilidade justo no Brasil, que quase não participa de nenhuma guerra. Sabe? Então, a gente tem que fazer o que deve ser feito e exigir reciprocidade dos que exigem que a gente faça bem feito. É isso aí. Legal. Eu queria trazer um número que dimensiona essa importância do painel e desse palco Complexidades, né? E eu entro exatamente na provocação. No Brasil, nós temos 5 milhões de produtores rurais. Desses, 400 mil, 8%, são responsáveis por quase 90% do valor bruto da produção agropecuária, ou seja, do faturamento do setor. Isso significa que, com tudo que a gente avançou nos últimos 50 anos, a gente conseguiu fazer com que 400 mil fossem os vencedores. E nós temos 4 milhões e 600 mil produtores rurais completamente fora do jogo. E aonde nós avançamos nos últimos anos? Nós avançamos, sobretudo, com a lógica, com a lente das ciências agrárias, né? Com avanços na biologia, com avanços na química e com avanços na mecanização. Acho que esse tripé foi fundamental para tirar a agricultura brasileira do patamar e nos colocar no atual patamar. E nós temos 400 mil. O que acontece, né? Quando a gente olha para o futuro e olha para as complexidades, tem muito mais lentes vão entrar nessa lógica. A lente das ciências agronômicas não dão conta mais da complexidade toda do futuro da agricultura. Começa a entrar muito mais coisa, começa a entrar digitalização, questões climáticas, financiamento de forma estruturada. Então, assim, nós temos esse desafio de como manter os 400 mil ainda, que produzem, que basicamente sustentam a agricultura, e como poder avançar. E trago 2 pontos, um conectado com a questão do financiamento, né? Quer dizer, hoje, a carteira de crédito agrícola no Brasil, as metodologias variam, mas a demanda de crédito do produtor rural é em torno de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. O crédito público subsidiado, seja através de redução de imposto de renda de títulos do agro, seja através de subsídio direto do Tesouro, colocando 17 bilhões de reais por ano, hoje o estoque é de 597 bilhões para pessoas físicas e mais 60 para pessoas jurídicas, um pouco mais de 600 bilhões em dinheiro do crédito rural emprestado. Isso mostra que nós temos de 400 bilhões a 500 bilhões de reais com outros mecanismos de sistema, como sistema não bancário, né? Assim, nós temos, por exemplo, a operação de barter no Brasil, que só existe onde não tem mercado de capitais desenvolvido. Brasil, Argentina, Ucrânia. Nós temos o mercado de capitais ainda subrepresentado, 4%, 5% da demanda total desse financiamento. Então, o grande ponto, o Edu tem feito esse trabalho rodando o mundo inteiro, é discutir não apenas como financiar a agricultura brasileira com esses 400 mil produtores que estão no jogo, mas como conseguir recurso para colocar no jogo, né, uma parte significativa. Porque essa terra degradada é de quem está fora do jogo. Assim, é quem não está produzindo nada nessa terra degradada, produzindo boi por idade, né? Não importa por peso, assim, não importa qual a idade do boi. Eu preciso que ele chegue em 20 arroba. Pode dar 4 anos, 5 anos, 6 anos, completamente diferente das questões dos clientes que a Scott atende, por exemplo. Como financiar isso? Assim, eu acho que essa é a questão fundamental e que eu não vejo todo dia tem matéria em jornal, todo dia está saindo, mas dinheiro mesmo chegando é muito pouco representativo. E o segundo ponto, e eu finalizo, eu queria trazer de novo a mão no vespeiro, assim, sobre a questão de desmatamento no que existe. A gente, assim, você tem uma parte da agricultura brasileira que ao invés de ser vocal na defesa, o que é ilegal, né? O que é ilegal precisa ser combatido no Brasil, a resposta de parte do agricultor brasileiro é comparar com a Europa, é comparar com a China, é comparar com os Estados Unidos, e não fazer essa reflexão. E nós temos cadeias no Brasil que já sumiram, já eliminaram a lógica do desmatamento no Brasil e que impacta muito a questão das mudanças climáticas há muito tempo. Por exemplo, a cultura de café. Sim, a turma de café, e para mim, no meu sentimento, eu nunca vi estudo disso, Edu, tem muito a ver com esse monte de certificação que existe no café há muitos anos, sabe, trabalhando esse assunto, discutindo esse assunto. A turma do café já conseguiu eliminar esse negócio há muitos anos das regiões produtoras de café, do Conilon, do Arábica. A turma da fruticultura conseguiu, mas ainda nós temos setores da economia que ainda convivem com isso e que, ao invés de sermos vocais em defesa de tudo que é bom,
ainda a gente tenta justificar com situações que a Europa fez assim, então a gente pode fazer também. Porque, exemplo, o tempo histórico completamente diferente, porque a gente tem que defender o que a gente tem de muito bom. Então, acho que a questão do financiamento e da vocalidade com a questão do desmatamento, acho que são 2 pontos importantes. Excelente, assim, ficou claro aqui nas opiniões que o agro ele tem muito espaço para poder ser um agente transformador de clima também, só que precisa ser observado as condições específicas, né, de cada região, de cada país, e não só sob o aspecto de potencialidade, mas de desenvolvimento local e regional. E aí o tema e recursos para isso, né? É diferente o nível de capacitar, de trazer recursos em determinadas geografias. Então, a gente não pode querer isolar a discussão climática e de onde virá o dinheiro para essa discussão climática. E também fatores históricos que influenciam no momento que estamos vivendo hoje. E aí, exatamente para fazer a conexão, Tassiano, com o que você colocou em relação a financiamento, a gente, olhando um pouco o panorama, né, da questão financeira do setor, a gente vê aí diversas empresas com pedidos, de empresas e produtores com pedidos de recuperação judicial. É um cenário que também não é um cenário exclusivo do agro, é um cenário do Brasil, né? Então, mas a gente tem esse contexto aqui. E associado que o setor ainda tem a particularidade cíclica, né? Tem momentos de alta, momentos de baixa, volumes de estoques internacionais, tudo isso influencia no preço. Até mesmo para poder conseguir investimentos para enfrentar questões climáticas, como vocês avaliam a perspectiva para os principais produtos do agro agora no curto prazo, digamos, em 2025? Vamos ter um ano de vacas gordas, vacas magras, muitos desafios. Qual a perspectiva de vocês? Por favor, fiquem à vontade aí a ordem. Só concordando com ele, tá? Um dos insumos que falta no campo é dinheiro, tá? Então, o resto a gente dá um jeito aí. Ô, Edu, começa você. Eu vou então gentilmente concordar, discordando. A gente capturou, o Tassiano foi muito gentil, mas nesse meu papel como ABAG dentro do Comitê Interministerial do Plano, a gente rodou 15 países esse ano. Depois de amanhã eu viajo para o Canadá, fico uma semana, depois fico uma semana na China, volto para o Azerbaijão. Ainda tem uns 8 países para visitar nesse restinho de ano. Eu tenho que estar no Natal em casa, senão eu apanho. Mas o que a gente conseguiu até agora foram só 1 bilhão e 800 milhões de dólares, 7 bilhões aproximadamente de reais, que serão leiloados até o final do ano. A gente já tem esse acordo com o Banco Central, agora é público, eu não estaria aqui falando isso, né, se não fosse. Saiu no Valor Econômico faz umas 2 semanas, onde a gente conseguiu uma taxa de 6,5%. Então, assim, é um dinheiro que vai a 12%. O produtor que não desmatar, mesmo tendo direito de capturar carbono, ele vai pagar 6,5%. É uma maneira que a gente encontrou, né, para ajudar a financiar essa transição. Se a gente quer fomentar a transição, claro que matéria orgânica aumenta a produtividade. Sim, porque matéria orgânica é um retentor, né, de nutrição, de nutriente no solo. O solo, a cultura fica mais resiliente, né, porque você tem mais água armazenada, resiste mais a um veranico. Mas, na verdade, a gente falou, ok, mas só isso não muda. E uma parte disso não mudar, e vocês vão falar com muito mais propriedade, a Tassiano conhece muito melhor do que eu a parte de financiamento, mas a realidade é que financiamento do agro, e particularmente pastagens, Scott conhece muito melhor, é um financiamento de longo prazo. E, infelizmente, até pela lógica do Plano Safra, a gente acostumou a pensar ano a ano. Quando a gente vai lá fora captar dinheiro, a gente foi captar dinheiro com 10 anos de carência. Então, o termo, né, que a gente está discutindo são 10 anos para pagar, 2 de carência mais 8, a 6,5. Por quê? Porque a gente falou, poxa, isso tem que ser pensado a longo prazo. Você não recupera uma área degradada em 1 ano. Dá até para recuperar em 3, se você jogar 10 toneladas de calcário. Tem tecnologia. Isso a gente ainda aprende, né? Pelo amor, né? Mas tem tecnologia para fazer. Mas, no geral, demora mais tempo formar matéria orgânica no solo, e essa matéria orgânica que vai ajudar a dar resiliência, produção e tudo mais. Então, tem um caminho.
o meu compromisso lá dentro do Ministério. Eu falei, gente, eu sou o cara do setor privado aqui dentro, né? Então, meu papel é tocar terror mesmo. Mas a gente, o ano que vem, já passar para 10 bi, espero voltar com boas notícias aí da China, mas a gente tem que entender também que, apesar de todos esses desafios, né, de guerra fria, Estados Unidos, China, guerra quente, Ucrânia, Rússia, enfim, de vários desafios que tem no mundo, a verdade nós somos 8 bilhões, nós vamos chegar em 11, para sair de 8 para 11, a gente vai sair de um consumo de grãos de 2,1 bilhões de toneladas para 3. Alguém vai ter que produzir esses 900. O que a gente se propôs globalmente foi, gruda aqui, a gente produz mais 300 milhões. 300 milhões de onde? Tem 160 milhões de hectares, esse agora finalmente, já temos um número oficial, que era o nervoso que a gente tinha quantos anos, né? 160 milhões de hectares de pastagem, 100 milhões em algum estado de degradação, a gente selecionou 40. Por que vocês selecionaram 40? Que é exatamente a área que foi convertida em 1973, quando foi criada a Embrapa, até 2023. Então, a gente aporta mais 40 milhões. Desses 40, 28 são plenamente agricultáveis, classe A e B, para quem curte agronomia / solos. Nesses 28, produzir 3 toneladas de soja mais 7 de milho, número super conservador, dá 10 vezes 28, 280, praticamente dobra a produção. Esse é o plano, né? Para isso, a gente vai precisar 120 bilhões de dólares. Bocó aqui do Edu só conseguiu 1,8 até agora. Então, tem um trabalho doido aí. Eu falei que tem pelo menos 10 anos de diversão, mas o meu pedido é se juntem, né? Quanto mais gente puder ajudar nisso, e como o Tassiano bem comentou, só o dinheiro público, né? Por enquanto, a gente está falando de dinheiro de país para país. Esse dinheiro vai para o sistema bancário, mas através do BNDES, a gente vai precisar de muito recurso privado. E daí a importância de mercado de capitais e tudo mais. Mas se a gente não tiver a boa técnica, aí, Scott, passo para você, isso não vai acontecer, né? Então, converter pasto em várias coisas, mas inclusive pasto, porque o mundo precisa de mais proteína animal que a gente, e praticamente só a gente, consegue atender esse crescimento global. Esse é o rumo que a gente está indo. Diversão tem. Você viu que vai sobrar tudo para você no final, né? É mais ou menos isso. Bom, vamos falar um pouquinho de micro aqui, né? Com relação às perspectivas para o ano que vem, nós temos todo o cenário um tanto conspurcado em função dessa seca, tá? A janela de semeadura está cada vez menor. A gente deve ter, então, uma redução. É claro que todas essas perspectivas valem para hoje só, tá? Amanhã, não sei mais, né? Mercado volátil, tá? Então, a gente deve ter a nossa produção e produtividade de grãos afetada. As pastagens, né, que é muito mais resiliente, etc. Também quem planta capim vai atrasar. E a recuperação... Porque o fogo que passa no capim também dá uma revitalizada, etc, mas não choveu. Devia ter chovido. A gente está com umidade relativa do ar de 10%. Em alguns lugares é deserto, tá? O clima mudou. Quem não acredita nisso pode acreditar. Eu plantava milho no final de agosto, agora eu tenho que plantar milho já nem em setembro, daqui a pouco nem em outubro, daqui a pouco eu vou ter que plantar milho em novembro, tá? Isso a gente já sabia. Não é que o regime de chuva, a quantidade de água vai diminuir, mas ela vai cair em um menor espaço de tempo, tá? Então a gente deve ter, para a pecuária de corte, nós estamos saindo aí das profundezas do inferno, né? A gente teve as piores cotações no ano passado, ainda tivemos uma bela oferta esse ano de fêmeas, produzimos mais do que a gente conseguia consumir, não fosse os chineses, depois a gente vai falar dos chineses para frente, mas foi a salvação da pátria, e a gente deve ter, então, um mercado mais comprador de grãos o ano que vem, do ponto de vista do Brasil, e também um mercado mais comprador de bovinos, em função disso, mas o ciclo de alta de boi só para meados de 2025 e 2026. Então, são perspectivas com relação a preço bom, mas com relação à produção de alimentos talvez mais restritiva. Lembrando que, durante a pandemia, o Brasil foi um dos poucos países do globo que manteve todos os contratos funcionando, Brasil e Estados Unidos. A Índia suspendeu a exportação de arroz quebrado. Arroz quebrado no Brasil vai para alimentação animal e na África vai para alimentação humana, tá? E o Brasil continuou exportando direitinho tudo. E ganhamos dinheiro com isso, é claro, tá? Tivemos aí uma grande onda de desemprego, etc., mas o dinheiro que o governo deu serviu para consumir alimento. Não tinham as bets. Então, todas aquelas bolsas de taxista, bolsa motorista de caminhão, bolsa isso, bolsa aquilo, serviu para melhorar o consumo de alimento. A arroba chegou a R$340, R$350 também, em função disso, intervenção estatal, né, do governo.
Mas agora a gente tem as bets consumindo os vales-refeição. Temos outro fenômeno pela frente. Tá? Mas o cenário com relação a preço é positivo e com relação ao Brasil, tá? Com relação à produção, talvez a gente sofra um pouco. E é por isso que os preços no mercado internacional estão até se sustentando mais do que a gente imaginava. Legal. Acho que uma coisa que eu tenho tentado ser muito vocal, assim, gente, não existe crise estrutural no agronegócio, né? E existe problemas conjunturais, pontuais em algumas regiões do Brasil e em algumas culturas. O agro é tão diverso quanto a sociedade brasileira, né? Pô, a gente tem lá no norte do Espírito Santo, lá na minha região, preço recorde nunca visto em Conilon, né? Quem faz DRE, produtor que faz DRE, está dando 70% de EBITDA. E é um café ruinzinho, né? É o melhor que tem, bebida espetacular. É tanto que é o que mais cresce. Eu só tomo Conilon. Dando 70% de EBITDA café Conilon. Assim. Então, cacau, né? Edu trabalhou muito tempo na indústria cacaueira, com preços históricos, laranja, cana. Assim, então, é muito diverso. O que acontece? Eu acho que a mídia não especializada, que eu destaco o papel importante do Daniel aqui do Notícias Agrícolas, que é a mídia especializada, começa a pegar casos isolados de RJ como se fosse a realidade brasileira. Vamos pegar, nós temos 250 RJs no Brasil. Dividir isso por, não vou nem dividir por 5 milhões de produtores, Maíra, dividir por 400 mil produtores. Não é nada. Assim, é pouco representativo perto da agricultura. O que acontece, né? Nós aprendemos, enquanto produtor, colocar o chapéu do produtor, a ter que falar que a coisa está muito ruim. Por quê? Se falar que está... Assim, primeiro achar que eu mexo o preço no grupo de WhatsApp, né? Se eu vou falar que está mal no grupo de WhatsApp, o preço amanhã sobe. E a gente aprendeu a falar por que isso. E tem uma razão histórica para isso. Porque falar que está tudo muito ruim, eu dialogo com Brasília. Eu pressiono o Congresso Nacional, eu pressiono o Ministério da Agricultura para renegociar a dívida, para colocar mais dinheiro no orçamento. Enquanto o financiamento brasileiro era só agro, era só financiamento público, funcionava. O problema é que agora metade dessa grana não está em Brasília. Metade está simbolizada na Faria Lima, mas é a grana do brasileiro, do gente do Brasil inteiro, só está simbolizada na gestora, nos bancos. E essa grana está lá. Então, quando eu falo, numa associação vai e fala. Esses dias, gente, nós tivemos uma reunião em Belo Horizonte com 7 mil produtores de leite falando que era o pior negócio do mundo o leite. Quem vai financiar leite que juntam 7 mil produtores falando mal do setor? Quem vai falar, gente, quem vai falar que soja, o produtor vai quebrar associações de classe dizendo que vai quebrar a soja. Quem vai financiar isso? Assim? Então tem uma discussão, Zaweira, de reaprender as narrativas, né, para a gente poder perceber que a crise do agro ela é conjuntural, não é estrutural. O crescimento da agricultura brasileira está contratado, assim, por números que o Edu, que os colegas trouxeram, não tem volta. 1 bilhão de pessoas ainda passam fome, tem 2 bilhões para nascer. Assim, qualquer número que você pegar está contratado. Assim. E tem tecnologia. Assim, como adaptar a essa complexidade de aumentar a tecnologia e de como fazer esse financiamento que cada vez mais vem... você vê os números do Edu, né? Pô, nós estamos falando de 1 trilhão de necessidade. O esforço de rodar o mundo inteiro, nós estamos falando em 10 bilhões de dólares, conseguindo. E cada vez mais vai ser isso, assim. Cada vez mais a gente vai usar a expressão do café Conilon e do Arábica, blendar a taxa, sabe assim? Cada vez mais a gente não vai ter para financiar isso uma taxa só. Não é só crédito rural. Uma parte vai vir desse mercado internacional, uma parte vai vir do mercado de capitais, que é um juros às vezes mais alto. Outra parte vem do financiamento dos próprios... Estou vendo as empresas de cacau agora fazendo contratos para financiar o produtor de cacau a plantar cacau. Então, cada vez mais nós vamos ver arranjos diferentes e não só o produtor batendo no Banco do Brasil, no Sicob e no Sicredi, com todo respeito, acho 3 instituições que eu citei de maior respeito aqui, como um modelo tradicional. E esse blend de taxas e essa contribuição individual de cada um vai fazer com que a gente consiga ir achando de forma, e eu sou otimista, assim como o Marco, que falou aqui no painel de abertura, achando o caminho de financiar toda essa transição. Oportunidades tem, espaço tem, o crédito está cada vez mais pulverizado, né? A puxada de crédito está cada vez mais
aberta no mercado, não é uma única meio de financiamento. As empresas também que transacionam com os produtores têm um papel relevante neste mercado. E aí entra um contexto, né? Que aí eu queria endereçar uma pergunta para o Eduardo, que é a questão geopolítica, né? Estamos falando, muitas das vezes, esses recursos estão aí pelo mundo, né, Eduardo, como você bem colocou, e a gente tem, sob o aspecto geopolítico, seguindo a linha do produtor de chorar, um cenário complexo, né? Um cenário não pessimista, mas talvez um cenário complexo. Guerras, a questão de polarização, instabilidade política em muitos países. E, né, agora a gente está vendo todo esse conflito, além do conflito na Ucrânia, com a Rússia, o conflito no Oriente Médio, o problema na Venezuela. E o preço ali do barril do petróleo, eu acho que nunca teve tão estável em outros momentos, muito menos tensos do que está tendo agora. O que talvez também pode revelar uma mudança aí da visão do que o petróleo representa em termos de arma política e o seu impacto nas guerras, né? Mas, de uma maneira geral, toda essa questão geopolítica, ela traz um cenário complexo para o agro e um cenário totalmente conectado, quer seja pela questão do que a gente acabou de discutir aqui, da formação do preço, do impacto no preço, mas também nas relações de financiamento. Então, Eduardo, eu queria que você colocasse um pouco da sua visão em relação a esse contexto geopolítico e quais as principais adversidades ou os principais aspectos que o agro tende a enfrentar neste momento que globalmente nós estamos vivendo. Bom, eu começo aqui, duas semanas atrás, eu estava em Wolfsburg, que é a capital, é uma cidade, mas eles se denominam lá, né, a capital da Volkswagen global, ainda hoje a maior planta, né, industrial do mundo, e teve a reunião Brasil-Alemanha. A BAG coordena do lado brasileiro há mais de 30 anos, 40ª que acontece, e uma preocupação, a gente teve um jantar com o Shen Özdemir, que é o ministro da Agricultura da Alemanha, e ele falou, poxa, eu vou ter menos dinheiro esse ano. E o principal motivo é por causa da guerra na Rússia. A Alemanha investia 0,5% do PIB, vai ter que aumentar para 2%, isso é uma regra da OTAN. Era um dos grandes países que, por razões óbvias, não investia tanto em militarização. Vai ter que investir 2% do PIB alemão. O PIB alemão é de 2,4 trilhões de dólares, quase o dobro brasileiro, que foi de cerca de 1,2. A Alemanha, que é um pouquinho menor que Minas Gerais, né, que tem 36 milhões de hectares, quando eu cheguei lá, falei que ia recuperar 40. Falei, um pouquinho mais que a Alemanha, né? A Alemanha é mais molanda. O pessoal, vocês são muito loucos. Eu falei, não, gente, mas fizemos isso, né? Há 50 anos a gente converteu, tem mais. E o que foi interessante, que é aflitivo, sim, né? Quando você olha o recurso, e o Scott falou isso no começo da fala dele, quando você vê dinheiro que poderia estar indo, né, para produzir comida ou para produzir painel solar, carro que for, para produzir bomba, tanque, míssil, uma parte dos tanques vão ser enviados para a Ucrânia, uma parte é para ficar lá. E eu fiz esse questionamento no jantar. Tinha um senhor, ele falou assim, você mora... Eu falei, no Brasil. Ele falou, mas você nunca morou na Alemanha, né, antes de quebrar o muro. Ele falou, porque eu morei do outro lado. E ele me deu um tapa na cara, gentil, não foi gentil, né, alemão, mas foi bonitinho, que ele falou assim, Edu, para nós isso é muito sério. A gente está longe da guerra, mas para quem está ali a 2 países, né, assim, tipo, poxa, você invade a Ucrânia, você invade a Polônia, o próximo, isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial pro lado de lá e depois pro lado de cá, não foi nada bom. Então, sim, isso vai ter um impacto muito importante. O outro impacto, talvez o principal que a gente tem que estar de olho, é a Guerra Fria da China com os Estados Unidos, né? A gente, teoricamente, sempre foi um quintal dos Estados Unidos, ou pelo menos há 100 anos, né? Essa é a lógica de, nós somos irmãos norte-americanos, né? Semana passada eu tive um painel com o secretário de Agricultura, que é o ministro da Agricultura lá dos Estados Unidos, e ele falou, poxa, é um absurdo vocês estarem mais perto da China do que da gente. A China compra cerca de 34% do que a gente exporta, os Estados Unidos cerca de 12%, 13%. Eu falei, olha, a China está colocando 10 bi no programa de pastagem, vocês vão colocar 100 milhões, eles vão colocar 10 bilhões. A China compra, a China fez o Boi China mudou a pecuária brasileira, impactou mais em clima do que qualquer programa climático
no mundo, porque a gente abateu mais cedo, emite menos. Eu falei, olha, desculpa, países não têm amigos, têm interesses. A frase não é minha, a frase é antiga. E aí aquele climão, né? Eu falei, não, gente, não é climão, ó, gruda aqui, a gente quer ser amigo também. Mas, pô, então ajuda. A China está montando a Rota da Seda. Faz 15 anos que está discutindo. Belt and Road Initiative, o nome bonitinho. Aqui no Brasil a gente traduziu para a nova Rota da Seda. A China falou, não, eu quero o Brasil entrando. Uou, se o Brasil entrar, vai ter que cobrar muito caro. E é isso que nós estamos cobrando. Então me dá 10 bi, me empresta. Não dá, né? Tudo empréstimo. A 2,50 eu faço virar 6,5. Opa, 10 bi a 6,5 são 60 bilhões de reais a 6,5. Aí a gente fica valente. Então, sim, a gente está vivendo tempos muito estranhos, tempos muito sinistros. É preocupante. Semana passada, na Assembleia Geral da ONU, a gente ouviu isso de vários países, né? Assim, dizendo, poxa, fazia tempo que eu não preocupava de verdade com uma guerra em larga escala, né? Assim, se o Irã resolver, enfim, atacar Israel, os Estados Unidos vai ter que entrar mais pesado no jogo, a Arábia Saudita vai ter que entrar mais pesado no jogo, a Rússia vai ter que agir, porque boa parte do armamento que a Rússia hoje usa na Ucrânia vem do Irã. Caramba, e a gente aqui, né, Brasólis, né, a gente está do lado de baixo do Equador, ou boa parte do Brasil, né, para quem está lá no Amapá tem um pedacinho. Caramba, como é que a gente se insere? A gente se insere dizendo o seguinte, olha, eu não sei vocês aí que estão preocupados com bomba. O que a gente pode oferecer? 1/4 da comida que vai ser tradeada do mundo, 1/4 do carbono que vai ser tradeado do mundo, 1/4 da energia renovável que vai ser tradeado do mundo. Esse é o nosso papel, não é fornecer bomba, mas é ajudar a combater insegurança alimentar, combater insegurança climática e combater insegurança energética. Isso é nobre e é nisso que a gente tem que estar focado. O mundo está pedindo isso para nós, basta a gente fazer. A nossa vocação natural está aí, né? A gente está aqui há 2 minutos de encerrar o painel, então eu gostaria de colocar uma última questão, tá bom? Bom, onde há o problema, né, gente, há sempre oportunidade. E eu gostaria, então, que vocês colocassem, na visão de vocês, quais as maiores oportunidades que existem à frente para o Brasil no mercado global. Onde estão as oportunidades? Acho que tudo é o diagnóstico que responde, né? Eu acho que é exatamente nesse papel de fornecimento de alimento, sequestro de carbono e de energia renovável. Acho que esse é o papel do Brasil cada vez mais claro para mim. Mas me preocupa nessa agenda geopolítica global, nos últimos anos, assim, uma mudança do papel da diplomacia brasileira, né? A gente tinha um papel da diplomacia brasileira muito mais de equilíbrio e de diálogo, que era ótimo exatamente para esse momento. Assim, dado ao contexto de guerra e de confusão no mundo, esse papel histórico da diplomacia brasileira ajuda o país, né? E eu acho que nos últimos anos mesmo, assim, mais de... falar em ano, sempre você traz por questão política, né? Mais de 8 anos... De 8 anos para cá, a gente começou a polarizar demais essa lógica, essa questão ideológica, e para mim só atrapalha essa agenda clássica. Assim, o que o Brasil tem diferencial competitivo, o que o Brasil vai ser protagonista, e eu vejo o aprofundamento dessa questão, essa carga ideológica cada vez mais atrapalhando a diplomacia, o papel histórico da diplomacia brasileira. Eu espero aí que a gente consiga diminuir um pouco isso e, de fato, se firmar como produtor extraordinário de alimento, de fibra e de energia renovável. Bom, normalmente a gente faz evento e normalmente eu fico aflito porque ninguém obedece o tempo. Então eu vou aproveitar e vou me vingar de todas as minhas aflições e vou estourar o tempo aqui, tá certo? É verdade. Olha, vamos lá. As maiores oportunidades, tá? Nós vamos praticamente falar a mesma coisa. O Brasil é o grande fator de segurança alimentar, segurança de produção de fibras para vestimenta, roupa, etc. Energia renovável. Quer dizer, você já fez falou e disse, tá? E o nosso intervalo tecnológico para um monte de atividades ainda é muito grande. Então, nós podemos melhorar a nossa produtividade muito, tem expansão diária e nós temos conhecimento, tá? Conhecimento e gente, né? Por exemplo, a Embrapa ela tem um programa de treinamento de técnicos para fomentar a produção de leite, tá? A China, qual que é o nosso futuro, né? É o mundo pobre, tá?
a Ásia. A China comprando do jeito que compra do Brasil, ela estimula os outros países da Ásia a comprarem do Brasil. O cara olha lá e fala, pô, a China está comprando café, estão comprando café para burro, né? Então, a gente associa chinês a tomar chá. A gente está tomando café, está comendo carne bovina, está comprando a nossa soja, recuperou o rebanho de suíno, a gente achava que a exportação daí não caiu. Então, a oportunidade do Brasil, primeiro, resgatar os nossos 30 milhões de pessoas que se alimentam mal internamente, mais alguns milhões aqui na América Latina, ensinar nossos vizinhos a produzir bem, ensinar os africanos a produzirem com racionalidade, não é só o Brasil, e alimentar os países que precisam de alimentos. Isso é na Ásia. É Vietnã, Laos, Camboja, a própria China continental, Taiwan, ou seja, todos eles. E o Brasil, nós temos um bom relacionamento com eles todos. O nosso relacionamento com a China já tem meio século. Cresceu muito a partir de 2013. Né? Hoje a gente depende, a gente precisa diversificar o mercado, e a diversificação desse mercado vem justamente de países do terceiro mundo, onde o Brasil ainda se encontra. Apesar de todo o nosso desenvolvimento, nós somos um país de terceiro mundo. Os Estados Unidos não vão nos ajudar, nem os europeus. Agora, dando uma resposta aqui também para o Edu, tá? Nós não podemos ser penalizados. Fomos penalizados agora, não compro mais carne de vaca do Brasil porque tem estradiol. 1 miligrama, gente. Não tem nem no laboratório eu consigo pegar isso. Então, essas atitudes colonialistas da União Europeia, elas precisam ser combatidas mesmo. Elas prejudicam o terceiro mundo. Quando eles põem leite aqui no Brasil altamente subsidiado, eles prejudicam os produtores do terceiro mundo. Deixam atrasados. É uma intenção nos deixar atrasados. Tá? E nós somos competentes. Somos americanos. Nós viemos para o Brasil para fugir de guerra, de fome. Todo mundo que é italiano aqui teve história de canibalismo lá no sul da Itália. Tá? Era fome mesmo. Então a gente enfrentou um oceano, país diferente, e nós construímos a América. Tá? Então a gente precisa agora brigar com esses caras, porque eles não querem perder os confortos. Tá? Então a gente precisa trabalhar mais em relação a isso. Com relação ao mercado de carbono, para quem é produtor rural aqui, é um processo e não vai significar a salvação da pátria, vai ser um complemento do faturamento. Mas como em pecuária, por exemplo, a margem é tão pequenininha que esse faturamento vai fazer diferença, vale a pena. Tá? E é isso mesmo. E é claro, dentro do tema da palestra, tudo isso precisa ser sustentável e feito de maneira correta, que faz bem para a gente também, faz bem para o meio ambiente. O mundo quer comprar dessa forma de produto. É isso aí. Estourei meu tempo. Obrigada. Eduardo, quer fazer algum comentário final? Não, acho que é só reforçar, né? Na verdade, essa demanda, ela continua existindo. Quando a gente foi falar dos 120 bi, em nenhum dos 15 países que a gente visitou, as pessoas assustaram. Ninguém assustou. Ninguém falou, 2 países, um do Oriente Médio e um da Ásia, disseram, 120, Edu, dá 12 por ano? 12 por ano dá. Eu falei, não, louco, 120 todo mundo, né? Então, assim, sim, né, existe uma preocupação clara de segurança alimentar. Mas o pessoal que está na Europa não está preocupado com isso. Tá. A gente ouviu isso do governo alemão, eu fui 4 vezes para a Alemanha esse ano, e as 4 vezes a gente ouviu isso, o heating versus eating, quer dizer, ou você monta um sistema de aquecimento na tua casa ou você come proteína. A Alemanha tem um fluxo de 400 mil imigrantes todo ano. Ele falou, Edu, esse imigrante está vindo ganhar salário mínimo, né? Um pedaço de carne a 30 euros, caramba, não dá para comer todo dia, né? E a gente falou, não dá, porque de vocês isso é 30 euros, a gente exporta aqui a 5, né? Então, assim, se você comprasse mais da carne brasileira, não precisava estar tão preocupado. Então, a gente tem a solução, ou 3 grandes soluções para as demandas do mundo. O que a gente precisa fazer é se estruturar melhor para contar essa história, se estruturar mais para pedir esse dinheiro. O recado final que eu deixo para vocês é: quem está se programando ou participando da discussão da COP29 em Baku? Não é a COP30 em Belém. A COP30 em Belém é obrigação nossa, porque está dentro do nosso país. A COP desse ano, em Baku, capital do Azerbaijão, na beira do Cáspio, é para falar de financiamento da transição. Quem aqui está se preparando para ir lá pedir dinheiro? A gente deveria. Esse é o recado que eu dou. O mundo está esperando a gente pedir. O que nós vamos oferecer em troca? Comida, carbono, energia renovável. Tem coisa melhor, gente? Tem coisa mais nobre? Esse é o papel que a gente precisa fazer e ser protagonista no mundo. Muito obrigado.
Bom, foi um prazer mediar esse painel com mentes tão brilhantes e uma visão tão realista, mas ao mesmo tempo muito positiva do que a gente tem aqui. O agro precisa comunicar, tem os seus desafios, a sua complexidade, existe muita beleza nisso. Tem um gap aí de comunicação para a gente conseguir vocalizar mais essas visões e trazer um pouco mais dessa realidade, fomentando ainda mais as nossas necessidades, a nossa participação e relevância. E eu agradeço a participação de vocês, agradeço também em nome da Agitec Innovation a presença de todos os convidados e público aqui hoje. Muito obrigada. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Fique ligado nas nossas mídias sociais e não perca a oportunidade de participar do próximo Agitec Meeting.